Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de janeiro. Ibovespa apresentou alta de 0,25%, praticamente estável, mas o fato aqui é que o Ibov começou bem a primeira hora de pregão e perdeu força no decorrer do dia, basicamente ao se aproximar daquela região ali dos 48.800 pontos, proporcionou um topo descendente no G60 e veio aqui para a zona de suporte nesse mesmo tempo gráfico, aqui se a gente olhar na faixa dos 47.650 pontos. A perda da mínima do pregão de hoje, do pregão de ontem, é que vai aumentar a chance do Ibov aqui no G60 já confirmaria um pivô de baixa e aumentaria a chance de perder os próximos suportes 47.372 e 47.263, enfim, toda uma zona de suporte aqui pela frente, e isso configuraria não só a tendência de baixa no G60, como também a tendência de baixa no gráfico diário, que nesse momento encontra-se mais indefinido. Se eu traçar aqui uma linha de tendência pegando alguns toques anteriores, se eu traçar daqui desse ponto, essa linha de tendência de alta já teria sido rompida para baixo, mas continua gerando pelo menos algo semelhante aqui a um triângulo descendente, o Ibovespa. Então, nesse momento, olhando para o gráfico semanal, ainda fica um pouco mais para romper para baixo esse triângulo aqui de baixo. E para trazer alguma sinalização positiva, precisa trabalhar acima dos 48.800 a 49.000 pontos e gerar sinalização de alta acima desse patamar. Então, enquanto isso não acontecer, a maior probabilidade ainda para o índice é perda dessa zona de suporte que acabei de mencionar. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,41%, mas é aquela alta que fica um pouco mascarada no sentido de que foi perda de força nessa alta, porque a primeira hora de pregão foi com alta de 5,98%. Então, para terminar o dia com alta de 1,41%, houve uma baita perda de força no decorrer do pregão. O ativo perdeu até a mínima desse fundo que foi gerado aqui no gráfico de 60 minutos. Então, de maneira geral, é uma ação que ainda continua mais voltada para a ponta vendedora. Eu já venho mencionando que, por enquanto, não vem apresentando força, até ameaçou apresentar força no pregão de hoje, mas aí veio para baixo. Então, ainda fica um pouco mais para se trabalhar na venda, seja de topo descendente no gráfico de 15 minutos, dentro dessa tendência, ou até mesmo no G60, ou aqui se abre caindo, topo descendente abaixo dessa zona de suporte aqui em torno de 9,20 também seria interessante para day trade na ponta vendedora em cima dessa ação. E sendo um pouco mais ousado, venda de swing trade, quando eu falo um pouco mais ousado, porque ela chegou a configurar aqui uma tendência de alta, mas ainda fraca, e apoiado por uma tendência de prazo maior, seria uma alternativa de venda de swing trade na perda da mínima do pregão de hoje. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,58%, mais uma também que dá uma mascarada em relação a essa alta, porque abriu bem e perdeu força no decorrer do dia, mas segue o que? Indefinida no G60. Traçando aqui os últimos movimentos, o ativo respeitou o topo anterior e vai gerando um fundo acima do fundo anterior. Então está um pouco mais indefinida nesse momento a Vale 5, mas o fato principal é que se esse ativo perde a mínima do pregão de hoje, também abre a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora em cima dessa ação, tentando pegar o movimento do dia ou às vezes carregar a operação, fazer uma operação mais para swing trade, carregando aí pelo menos de um dia para o outro. Qual 3, olhando os papéis, Qual 3 acionou a nossa saída em 26,86. Lembrando que ontem eu já tinha mencionado, se ela perdesse a mínima do pregão de hoje, seria um ponto de saída, e ela terminou fazendo isso. A ação gerou aí uma perda de 2,01% na operação e no capital total de 0,35%. A outra operação que a gente mantém aberta é a CETIP, que fechou o pregão em 33,35, praticamente no fechamento do pregão de ontem. Segue ali com ponto relevante e seria importante ela já gerar uma sinalização positiva já nesse próximo pregão desta quarta-feira, e proporcionar aqui uma sinalização de alta, porque hoje ela conseguiu até iniciar o pregão bem, mas perdeu força durante o dia e não conseguiu ainda confirmar um fundo. Se, pelo contrário, se não fizer isso e proporcionar aqui um candle já de baixa no início do pregão, fechando aí para baixo dos 33,30, zona de suporte, gerando nova mínima, aumenta bem a chance de acionar o stop. Eu posso até antecipar esse stop caso isso venha
a acontecer na CTIP3, porque a ação está em tendência de alta, mas depois desse rompimento ela deveria já, a partir do próximo pregão, desenvolver aqui para cima. Algo semelhante à próxima ação que eu vou comentar, que é a IP3. Também é uma ação que gerou um rompimento, vem com dois candles ali contrários a esse rompimento, trabalhando em cima de um patamar que foi rompido em termos de antiga resistência agora como suporte. Então é um ativo que também deveria andar a partir do próximo pregão. Caso contrário, se gerar aqui um retorno do preço para baixo dos R$17 com nova mínima após uma primeira hora de pregão fechando abaixo dos R$17, a maior chance é de enfraquecimento dessa tendência e início de um movimento de baixa aqui no gráfico diário dessa ação. Em termos de compra, seria uma alternativa ainda de buscar uma entrada aqui se ela conseguir gerar o rompimento da máxima do pregão de hoje, que foi R$17,30. Para a ponta vendedora, a ação está indo um pouco esticada, principalmente no gráfico semanal, a STC3, setor educacional como um todo, mas o ativo não consegue gerar um movimento mais forte para cima. Caso venha a quebrar essa sequência aqui de subida, perder a mínima já do pregão de hoje, R$18, ou seja, voltar para baixo dos R$18, a mínima foi 18,01, seria uma alternativa de venda aí a favor da tendência, mas sem exigir muito aqui para baixo, visto que foi um movimento longo para baixo, o ideal é que tivesse uma correção um pouco maior de todo esse movimento de baixa, para ter um movimento mais longo novamente para baixo. Brasil Foods, BRFS3, pregão bem ruim, queda de 3,77%, ativo indefinido no curto prazo, mas vai dando indício de vir aqui para baixo dessa zona de suporte, localizada aqui em torno dos R$60,50 até a região de R$60,38. Lembrando que ainda aqui tem um número redondo de R$60. Tem um gap aqui de alta, ainda aberto em 58,79, que seria o próximo patamar de suporte abaixo de R$60. Essa ação, como gerou um movimento muito longo aqui para baixo no G60, se der uma patinada aqui de algumas horas de pregão, aí pelo menos umas 4 horas de pregão, tentando subir de maneira fraca, abre a chance de buscar essa venda, principalmente na perda da mínima do pregão de hoje, tentando pegar um movimento aqui de saída dessa indefinição para baixo na Brasil Foods. E atuar na compra desse papel, o ideal que seja acima de toda essa zona de resistência que ela se encontra. CIRI3 também é outra alternativa de venda, ativo indefinido no curto prazo, mas depois desse movimento de baixo, deu uma correção mais no tempo, mais lateral, e a perda dessa região, principalmente a perda da mínima do pregão de hoje, que foi 10,58, aumenta a chance de continuidade do movimento de baixa, de restabelecer a tendência de baixa ao perder o suporte em 10,49. E depois disso teria suporte mais para R$10,29 e R$10 número redondo. Algo semelhante o gráfico da BBAS3, que também fez aqui uma lateralização, tá numa tendência, podemos dizer, uma tendência aqui de baixa, mas ainda dentro desse movimento de subida, enfim, ficou um cenário mais de indefinição, principalmente visto no G60. Então, um papel que hoje perdeu bastante força após uma boa abertura de pregão, se também vier para baixo da mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de ingressar aqui, de iniciar um movimento, dar continuidade a um movimento de baixa no gráfico diário e retomar aí a tendência de baixa na perda do suporte aqui em R$21,60. Depois disso, suporte na faixa de R$21,21. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.